Um deles foi crucificado de cabeça para baixo. Atravessou o mundo conhecido e morreu sozinho do outro lado da terra. Foi cerrado ao meio. Outro sobreviveu ao óleo fervente e quase todos desapareceram longe de Jerusalém, sem riqueza, sem proteção e sem qualquer garantia de que suas mortes mudariam o mundo. Estas são as verdadeiras histórias por trás do martírio dos apóstolos. Pedro, o homem que falava antes de pensar, o homem que tentou andar sobre as águas e começou a afundar, o homem que negou Jesus 3 vezes na mesma noite, mas também o homem que voltou. O fim de Pedro começou muito antes da execução. No Evangelho de João, Jesus diz que chegaria o dia em que Pedro estenderia as mãos e seria levado para onde não queria ir. Décadas depois, Roma estava em chamas. O imperador Nero precisava de culpados e os cristãos se tornaram o alvo perfeito. Pedro foi preso, condenado à crucificação. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. Segundo os relatos antigos, Pedro chegou a fugir de Roma. Já estava saindo da cidade quando viu Jesus caminhando na direção contrária, entrando em Roma. Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? A resposta foi simples: vou ser crucificado novamente. Pedro entendeu, voltou e caminhou diretamente para a própria morte. Segundo a tradição, Pedro pediu para morrer de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Cristo. André, o irmão de Pedro, o homem que viveu na sombra do discípulo mais famoso, foi André quem apresentou Pedro a Jesus. Mas seu fim seria um dos mais longos e dolorosos. Na cidade de Patras, na Grécia, André foi condenado à crucificação, mas pediu uma cruz diferente, uma cruz em formato de X. Não queria morrer na mesma posição que Jesus. Esse símbolo atravessaria séculos e ficaria conhecido como a cruz de Santo André. Mas o mais impressionante não foi o formato da cruz, foi o tempo. Segundo os relatos antigos, André permaneceu vivo por 2 dias. 2 dias preso numa cruz. 2 dias pregando para multidões, enquanto morria lentamente. O governador romano, pressionado pelo povo, tentou libertá-lo. André recusou. O homem que viveu à sombra de Pedro terminou os últimos momentos da vida sendo ouvido por uma multidão inteira.
Tomé, a história o chamou de incrédulo. Foi ele quem disse que precisava tocar nas feridas de Jesus para acreditar na ressurreição. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Tomé foi o mais distante de todos os apóstolos, enquanto muitos permaneceram próximos de Jerusalém. Tomé atravessou o mundo conhecido, chegou à Índia, pregou em territórios distantes, fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Mas o fim veio longe de casa. Segundo a tradição, Tomé estava orando quando os soldados chegaram até ele. Foi perfurado por lanças. O homem que duvidou acabou morrendo do outro lado do mundo por aquilo que dizia ter visto com os próprios olhos. Mas os próximos teriam finais ainda mais brutais. Bartolomeu, também chamado de Natanael, o homem que começou sua história com desconfiança. Quando ouviu falar de Jesus pela primeira vez, perguntou: de Nazaré pode sair algo bom? Mas o fim de Bartolomeu seria um dos mais brutais de toda a antiguidade cristã. Segundo a tradição preservada pela Igreja Apostólica Armênia, Bartolomeu foi levado para julgamento, acusado de espalhar a fé cristã em territórios pagãos. A sentença foi extrema. Primeiro, seria torturado. Depois, executado em público. Os relatos antigos afirmam que Bartolomeu foi esfolado vivo antes da decapitação. Uma morte tão violenta que atravessou séculos e transformou seu nome num dos mais conhecidos entre os mártires cristãos. Mas existe um detalhe impressionante. Armênio considera, até hoje, um dos fundadores da fé cristã no país. O homem que começou duvidando acabou deixando marcas do outro lado do mundo conhecido. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro dos 12 a morrer. Sua execução aparece de forma rápida no livro de Atos. Herodes Agripa mandou matá-lo à espada. Uma frase curta, sem detalhes, sem despedida. Mas os relatos preservados por Eusébio contam algo que quase ninguém conhece. O soldado responsável por levar Tiago até a execução ficou profundamente impactado pela calma do apóstolo. Enquanto caminhava para a morte, Tiago não implorou, não fugiu, não tentou negociar.
E aquilo abalou o homem que o acompanhava. Ali mesmo, o soldado declarou-se cristão. O resultado foi imediato. Os dois foram executados no mesmo dia. O homem que deveria apenas cumprir uma ordem acabou seguindo o mesmo destino. Filipe, um dos primeiros chamados por Jesus, mas também um dos apóstolos, sobre quem existem menos detalhes. A tradição antiga afirma que Filipe pregou durante anos na região de Herápolis, na atual Turquia. Foi ali que sua missão terminou. Os relatos variam. Alguns dizem crucificação, outros enforcamento. Mas existe algo em que praticamente todas as fontes concordam. Filipe morreu por se recusar a abandonar sua mensagem. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão forte. Porque mesmo sem fama, sem destaque e sem reconhecimento, continuou avançando até o fim. Mateus, antes de seguir Jesus, Mateus trabalhava para Roma. Era cobrador de impostos, um dos trabalhos mais odiados entre os judeus da época. Coletores de impostos eram vistos como traidores, homens que enriqueciam, explorando o próprio povo. Mas um dia, Jesus passou diante da mesa de cobranças e disse apenas: "Segue-me." Mateus levantou e foi, sem negociação, sem demora. Mais tarde, se tornaria o autor do Evangelho que abre o Novo Testamento. O homem que registrou a genealogia de Jesus acabaria também entrando na lista dos mártires. Os relatos antigos divergem sobre o lugar exato da morte: Etiópia, Pérsia, talvez outra região. Mas quase todas as tradições antigas concordam em algo: Mateus não morreu de forma natural. O homem que abandonou riquezas acabou entregando a própria vida. Mas o próximo teria um fim tão brutal que até hoje parece impossível de imaginar. Simão, chamado de Simão, o Zelote. O nome já dizia muito. Os Zelotes não eram apenas religiosos fervorosos. Eram homens radicais. Defendiam resistência armada contra o domínio romano. Homens dispostos à violência pela independência de Israel. E existe algo impressionante nisso. Jesus colocou na mesma mesa Simão, o revolucionário, e Mateus, o cobrador de impostos que trabalhava para Roma. Dois homens que em circunstâncias normais seriam inimigos.
e ainda assim conviveram lado a lado durante anos. Mas o fim de Simão seria silencioso e brutal. A tradição antiga afirma que ele viajou até a Pérsia, pregando ao lado de Judas Tadeu. Foi ali que sua história terminou. Segundo antigos martirológios, Simão foi cerrado ao meio. Uma execução tão extrema que atravessou séculos, como símbolo de perseguição brutal. E talvez o mais assustador seja outro detalhe. O Novo Testamento quase não fala sobre ele. Poucas linhas, poucas informações. O homem que provavelmente entrou no movimento de Jesus com ideias de revolução acabou desaparecendo da história, quase sem deixar rastros, exceto pela forma como morreu. Judas Tadeu, não Judas Iscariotes, outro Judas, um nome que durante séculos acabou confundindo muita gente. Judas Tadeu aparece nas listas dos apóstolos e em um momento específico faz uma pergunta a Jesus: por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Uma pergunta simples, mas que revela algo importante. Judas queria entender por que tudo acontecia de maneira tão silenciosa. Talvez ele nunca tenha imaginado que seu próprio fim também seria silencioso. A tradição afirma que Judas Tadeu viajou para a Pérsia ao lado de Simão. Os dois teriam pregado juntos até serem presos. As versões sobre sua execução variam. Algumas falam em flechas, outras em golpes de machado. Mas praticamente todas concordam que ele morreu por se recusar a negar sua fé. Existe ainda outro detalhe impressionante. A Igreja Apostólica Armênia considera Judas Tadeu um dos fundadores do cristianismo no país. Dois homens que quase desapareceram das páginas da Bíblia acabaram deixando marcas que atravessaram quase 2000 anos. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor, não porque fosse menos importante, mas provavelmente para diferenciá-lo do outro Tiago. Sua história é uma das mais perturbadoras. Tiago se tornou líder da comunidade cristã em Jerusalém, a mesma cidade onde Jesus havia sido crucificado. Era uma posição perigosa, muito perigosa. Segundo antigos relatos, Tiago foi levado ao topo do templo e jogado lá de cima, mas não morreu na queda, sobreviveu. Então começaram o apedrejamento. Mesmo assim, ainda permaneceu vivo. Foi nesse momento que um homem pegou um bastão de lavadeiro e deu o golpe final. Mas existe algo que torna essa história diferente. Um historiador judeu, que não era cristão, registrou essa execução. Flávio Joséfo. Isso significa
que não dependemos apenas de fontes cristãs para saber que Tiago realmente morreu dessa forma. Um homem que não acreditava em Jesus confirmou a morte de um dos seus seguidores. E isso não é pouca coisa. Mas nenhum dos próximos casos seria tão estranho quanto do discípulo que sobreviveu quando todos os outros morreram. João, o discípulo mais próximo de Jesus, o homem que permaneceu aos pés da cruz, quando quase todos os outros fugiram, enquanto o medo espalhava os discípulos, João ficou. Foi também o único dos apóstolos que não teve um martírio oficialmente confirmado. Mas isso não significa que não tentaram matá-lo. Segundo Tertuliano, um dos escritores cristãos mais antigos, João foi lançado em óleo fervente por ordem do imperador Domiciano. A intenção era simples: executá-lo em público. Mas algo inesperado aconteceu. João sobreviveu. Os relatos antigos descrevem que ele saiu vivo diante da multidão. Então Domiciano decidiu outra punição: exílio. João foi enviado para Patmos, uma pequena ilha rochosa, utilizada como colônia penal romana. Longe das cidades, longe das igrejas, longe de tudo. Mas foi naquele isolamento que João escreveu o livro mais misterioso da Bíblia, o Apocalipse. O homem que viu Jesus morrer acabou registrando as visões sobre o fim do mundo. E existe algo quase simbólico nisso. O único discípulo que permaneceu firme aos pés da cruz foi também o único que sobreviveu quando todos os outros desapareceram. Mas ainda existe outro nome que quase sempre fica esquecido: Matias. O homem que entrou depois da traição, após a morte de Judas Iscariotes. Os discípulos precisavam completar novamente o grupo dos 12. Mas existia uma condição: precisava ser alguém que tivesse acompanhado Jesus desde o início, desde os dias de João Batista até a ressurreição. 2 nomes foram apresentados. Os discípulos oraram, lançaram sortes, e Matias foi escolhido. Seu nome aparece rapidamente no livro de Atos. Depois disso, quase silêncio. A Bíblia não volta a falar dele, mas os relatos antigos afirmam que Matias continuou pregando até ser preso em Jerusalém. Segundo a tradição, foi apedrejado e depois decapitado. O homem que entrou para preencher uma ausência acabou seguindo
mesmo destino da maioria dos outros. E então existe Judas Iscariotes, o nome mais conhecido entre todos os discípulos, mas pelos motivos errados. Judas caminhou com Jesus, ouviu os mesmos ensinamentos, viu os mesmos milagres, mas foi ele que entregou Cristo em troca de moedas de prata. E existe algo sombrio na forma como tudo terminou. Depois da traição, Judas percebeu o peso do que havia feito. Tentou devolver o dinheiro, mas já era tarde. Segundo os evangelhos, ele saiu e tirou a própria vida. Os relatos sobre os detalhes finais variam, mas todos apontam para o mesmo desfecho. O discípulo que esteve mais perto acabou sendo lembrado como símbolo da traição. Pedro morreu em Roma, Tomé morreu na Índia, André morreu na Grécia, Bartolomeu morreu na Armênia, Tiago morreu em Jerusalém. Homens comuns, sem riqueza, sem exércitos, sem proteção política. E mesmo assim, continuaram avançando até o fim. Porque o martírio dos apóstolos não fala apenas sobre religião, fala sobre convicção, sobre homens que acreditavam ter visto algo tão poderoso que estavam dispostos a morrer por isso. E essa talvez seja a parte mais difícil de ignorar. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca tinha percebido sobre a história da Bíblia, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque ainda existem muitos mistérios escondidos nas páginas da história. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.